E nós voltamos a falar sobre as eleições 2014. Hoje à tarde realizam convenções PDT e PMDB. E falando em PMDB, Julier Sebastião da Silva deixou a magistratura para ser candidato a governador. Quando era juiz, por força do ofício, muitas vezes mandou prender políticos. Agora, o ex-juiz, ironicamente, acabou preso na armadilha da política. Aqueles que, antes da filiação partidária, lhe abriam todas as portas, são os mesmos que estão fechando a urna e sepultando a sua candidatura ao governo. Impossível, impossível mesmo não lembrar de uma conhecida frase do velho cacique do PMDB. Sem entrar no mérito da afirmação, Carlos Bezerra, que acolheu Julier de braços abertos, costuma dizer que política é coisa de profissional. E ainda falando em eleições, os partidos PT, PR e PMDB da base aliada definiram que o ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, o PT, será o candidato ao governo do Estado. E ele é o nosso entrevistado agora no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Qual a participação do senhor aí para que Julier não fosse o candidato ao governo? O senhor ganhou a parada? Não, assim, não houve uma disputa. Acho que todos os nomes que se apresentaram eram nomes qualificados, cada um com uma identidade. Eu cumpri a minha tarefa, que foi de percorrer todo o estado, visitar os municípios, mobilizar nossas bases, e acredito que isso tenha sido importante para a decisão que o conjunto dos partidos tomou. Ele então não fez isso? Não, ele também fez um trabalho de mobilização das bases do PMDB, mas no momento em que o prazo de definição se aproximou, houve uma avaliação do conjunto dos partidos de que o nome para representar esse campo político deveria ser o meu. Isso me honrou muito, me deixou muito feliz pela confiança depositada em meu nome. Uma responsabilidade grande para mim agora. Os números das pesquisas eleitorais acabaram definindo, então, essa estratégia. Eu acredito que isso acabou contribuindo, porque o fato de eu ter percorrido 90% do estado ajudou no meu posicionamento nas pesquisas de intenção de voto e foi um dos fatores, na minha opinião, a determinar a decisão que os partidos tomaram. E qual será essa estratégia para a eleição deste ano? Por exemplo, o senhor vai ter que defender um governo que está extremamente desgastado. Essa por problemas graves, não é? Essa é uma eleição de renovação, a escolha do meu nome já simboliza isso no nosso campo político, é uma eleição nacional, nós temos um projeto nacional em disputa, que é também a reeleição da presidenta Dilma, e vamos fazer o debate sobre passado, sobre o presente e especialmente sobre o futuro do nosso Estado, sobre quem tem as melhores condições de realizar políticas públicas de qualidade para atender as necessidades que o nosso povo tem hoje. Agora, tanto no plano nacional, com a presidente Dilma Rousseff, como com Lúdio Cabral aqui em Mato Grosso, não tem como deixar de falar em continuidade. O senhor concorda? Isso é a continuidade de um mesmo campo político no governo, mas uma eleição que, a partir da escuta da população, acolhe novas demandas para a renovação e para um ciclo novo de governos, tanto no plano nacional como no plano estadual. Não é à toa que o slogan de campanha da presidenta Dilma é mais mudanças, mais futuro, porque a população que se emancipou, que foi incluída na cidadania a partir dos governos do PT, hoje se mobiliza e quer mais mudança. E o debate é sobre quem tem mais condições de realizar as mudanças que a nossa população espera, especialmente na qualidade dos serviços públicos. Agora, a tarefa do senhor de defender o atual governo é uma tarefa difícil, não é? Não, é uma tarefa serena da minha parte, porque nós temos que ter a tranquilidade de identificar aquilo que é positivo nas ações realizadas até agora e as questões que precisam, as políticas que precisam de mudança na condição. Na minha opinião, todo governo, e aí tanto eu como o meu adversário, teremos vínculo com governos do passado, todo governo é de aprendizado, é de experiência, e nós temos que identificar o que é positivo e aquilo que é negativo, melhorar o que é positivo e corrigir o que é negativo. E tem uma outra questão aí que vai precisar ser resolvida rapidinho, até segunda-feira. O senhor está sem vice, porque tinha sido escolhido o produtor Rogério Ferrarim, que abriu mão da disputa.
E agora, quem será o novo candidato a vice na chapa que é encabeçada pelo senhor? Na verdade, há duas questões ainda a se definir no diálogo que estamos fazendo. Primeiro, a definição do vice. Nós fizemos o convite ao Ferrarin, mas o Ferrarin, por razões pessoais, não pôde assumir essa tarefa, nos comunicou isso hoje. E temos ainda o diálogo com o PSD, porque temos a expectativa de ter o PSD na nossa chapa. O senhor acha que pode ter existe a possibilidade do deputado federal Wellington Fagundes ainda recuar da candidatura dele ao Senado, ou isso está descartado? Não, em hipótese alguma. Eu estava agora há pouco com o Wellington Fagundes. A posição do PR é uma posição bastante madura, que já nos foi comunicada há 2 semanas de que o Wellington é candidato ao Senado, e nós estamos animados com essa perspectiva. Entre Lúdio Cabral e Pedro Taques, o que é que vai permear essa disputa, esse debate? É o debate em torno de quem tem mais capacidade de mobilizar um esforço coletivo, realizar um governo de união, que não fique atirando pedra, atacando, acusando, mas que saiba reconhecer os pontos positivos, os pontos negativos, e que busque, por meio da mobilização de um esforço coletivo, enfrentar os problemas e os desafios que o futuro do nosso Estado coloca diante de nós. Nós não podemos ter um governo travado pelo jogo da acusação e das pedras atiradas. Nós precisamos pensar a realidade nossa e projetar um futuro de melhoria nas condições de vida do nosso povo. Eu li hoje uma entrevista do senhor e o senhor usou um termo, o senhor disse que vai derrotar o moralista seletivo. O que é moralista seletivo? O moralista seletivo é aquele que só enxerga defeito nos seus adversários, não consegue reconhecer que ao seu lado também há problemas. E esse discurso é um discurso muito fácil, mas é um discurso que trouxe contribuições muito negativas para a política no nosso país. E 2 exemplos muito fortes. O exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que se apresentou como professor de Deus, como salvador da pátria, foi uma decepção. E do senador Demóstenes Torres, que foi paladino da moralidade no Senado e depois se demonstrou o envolvimento dele com coisas muito negativas da política. A Operação Ararat, ela colocou nas suas investigações o atual governador Silval Barbosa, o senador Blairo Maggi, o ex-secretário todo-poderoso de Mato Grosso, Éder de Moraes. Esta operação da Polícia Federal vai ser um tema em destaque na campanha eleitoral. Pode baixar o nível da campanha? Eu torço para que a campanha não baixe o nível. Eu acredito que nós temos a obrigação de fazer um debate qualificado de propostas, pensando no futuro do nosso Estado e na solução dos problemas que a nossa população enfrenta. Agora, se o tema vier para o debate, nós temos que fazê-lo com tranquilidade. E eu, pessoalmente, acredito nas instituições públicas. A Polícia Federal é um órgão do governo federal, vinculado ao Ministério da Justiça, que trabalha com independência, com autonomia e, na minha opinião, tem todas as condições de conduzir essa investigação com a serenidade necessária. Agora, se o adversário quiser fazer o debate da ética, eu estou absolutamente pronto para fazer de frente com ele e mostrar a raiz do moralismo dele. Tem raiz? É um moralismo oco e seletivo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui e também pelas informações. Eu é que agradeço, Lúcio.